Olá, está começando mais um programa Novas Fronteiras e antes de anunciar o assunto de hoje e apresentar os nossos convidados, eu quero mostrar a vocês uma imagem bem curiosa. O que você está vendo agora é a impressão de uma orelha, é isso mesmo. A técnica usada para isso é a chamada bioimpressão 3D e esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. E para explicar a técnica, eu recebo dois convidados. Janaína de Andrea Dernussek, seja bem-vinda. Janaína é graduada em Ciências Biológicas pela Unesp, é mestre e tem doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Também é graduada em Engenharia de Controle e Automação. Janaína é fundadora da startup BioEdTech, focada em capacitação e desenvolvimento em bioimpressão de tecidos. Nosso outro convidado é o professor da casa, coordenador do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Franciscana, Luiz Fernando Rodrigues Júnior. O professor Luiz Fernando possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de todos e para começar essa edição do Novas Fronteiras, eu inicio pedindo uma explicação para a professora Janaína sobre o vídeo que nós assistimos lá no início, na abertura do programa, para ela conceituar para a gente o que é uma bioimpressão 3D. Bom, vamos lá. Olá a todos. Bioimpressão de tecidos 3D nada mais é do que uma tecnologia automatizada que imprime camada a camada biocomponentes que podem conter células. Então, são biocomponentes biocompatíveis com o organismo humano ou também de animais, e ali contém as nossas células-tronco, células já diferenciadas, células adultas, microtecidos como esferoides e organoides. Então, a bioimpressão é uma ferramenta tridimensional que veio para ajudar em várias áreas do conhecimento, medicina, agricultura, alimentos, educação, e também medicina veterinária e outras mais. Então, essa é a nossa tecnologia de hoje, que nós vamos falar um pouco mais. A gente viu lá no início a orelha sendo impressa. A Janaína até tem um modelo para mostrar para a gente aí, não é mesmo, Janaína? Tá aí, ó. Exatamente. Temos uma orelha com biomaterial biocompatível, né? Então, é um PCL, né, que é um policarbolactona, e também temos aqui o nosso modelinho em hidrogel, em biotinta. Então, esses modelos hoje são usados para teste de drogas, também para conhecer mais o desenvolvimento de células num espaço tridimensional e outras funções também. Então, esses desenvolvimentos que acontecem no Brasil e no mundo todo está, na verdade, avançando o nosso conhecimento em termos ali de medicina regenerativa, processos biológicos de doenças, teste de drogas e outros mais, inclusive em outros segmentos industriais. As pessoas podem estar se perguntando em casa aí, mas além dessas aplicações que a Janaína falou, a orelha, por exemplo, ela já é usada como uma prótese? Essas orelhas, por exemplo, com tecidos, na verdade, biomateriais mais rígidos, como polímeros sintéticos, que são biocompatíveis, elas hoje no Brasil são usadas para estudos. Mas em outros países como a China, eles já conseguem utilizar esses segmentos impressos em 3D já para transplante. Então, alguns trabalhos, já de anos atrás, já utilizaram esses segmentos impressos em 3D com materiais rígidos e biocompatíveis para próteses e órteses. Então, já existe isso no mundo. Porém, no Brasil ainda não tem regulamentação apropriada para a gente estar implementando ou colocando dentro de uma pessoa. Professor Luiz Fernando. Olá, Rogério, tudo bom? Olá. Eu acho que essa temática ela é bastante interessante, né, porque ela traz um conhecimento para a gente criar algo, né, e melhorar algo dentro do organismo, né? É como se a gente estivesse vendo um filme de ficção científica onde a gente pode recriar um tecido ou melhorar algo que esteja danificado por uma lesão, por uma doença. E esse ponto que a Janaína pontuou agora, né, da questão da regulamentação, isso é um
ponto bastante pertinente, né, e que precisa ser sempre debatido quando a gente fala de produtos para a área da saúde. A gente tem visto agora, em função da questão da pandemia, né, a presença da Anvisa sendo falada por causa das vacinas. Mas essa questão também de uma bioimpressão precisa ter uma regulamentação da Anvisa, né, do FDA, se for, por exemplo, nos Estados Unidos, Comunidade Europeia, se for na Europa. Porque a gente pode, né, uma pessoa, por exemplo, poderia estar fazendo uma bioimpressão de um produto e te vendendo como se fosse essa orelha polimérica ali para a pessoa, né? E daí tu não sabe o procedência, não sabe a qualidade. Então, isso é uma questão bastante pertinente também e que tem que se avançar, né? Não só a questão tecnológica, mas a questão regulatória é bastante importante, principalmente pela segurança das pessoas que vão fazer uso dessa tecnologia, né? Aproveitando esse gancho, eu pergunto quais são então os materiais biocompatíveis que podem ser impressos? Bom, hoje a gente tem uma variedade muito grande, né, desses biomateriais, e eles podem ser sintéticos e orgânicos, né? Os sintéticos, né, como o próprio nome diz, porém eles são biocompatíveis, eles podem, né, ser inseridos dentro do organismo, e tem vários já aprovados pela Anvisa, pelo FDA. Porém, quando a gente passa por uma impressora 3D, por um processo de extrusão, esse processo, por exemplo, não está validado ainda, e não tem aprovação pela Anvisa. Então, o biomaterial, sim, mas o processo ali de deposição, de impressão, ainda não. E os materiais orgânicos, como colágeno, ácido hialurônico, fibronectina, proteínas que são da matriz extracelular do nosso corpo, e também algumas proteínas de micro-organismos, como algas, insetos também. Na área de alimentação, a gente já consegue usar proteínas de insetos para imprimir alimentos 3D. Então, assim, é uma variedade enorme mesmo de biomateriais biocompatíveis que podem ser usados com essa tecnologia, mas muitos não são aprovados ainda por órgãos regulatórios. A gente já, de certa forma, conhece ou já viu uma imagem de uma impressora 3D que a gente utiliza para, até no curso mesmo, o professor já imprime próteses, né, que a gente já mostrou aqui em diversas ações na UFN-TV. Mas eu pergunto assim, a impressora para ser utilizada, a bioimpressão, ela é muito diferente de uma impressora normal 3D? Eu acho que a Janaína pode responder melhor do que eu, mas elas podem ser equivalentes. Então, na realidade, a gente muda muito a questão do cabeçote, mas a ideia é bastante semelhante, né? A gente tem as inkjets, as por extrusão, onde a gente tem a movimentação nos três eixos, né, X, Y e Z. A gente precisa de um modelo tridimensional que pode ser desenhado a partir de um software do tipo CAD, ou até mesmo conseguido a partir de uma imagem tridimensional, como uma tomografia computadorizada, né? Isso daí pode ser construído um modelo, e na realidade é muito utilizado hoje em dia isso. E a ideia de evolução é justamente essa questão da tomografia computadorizada. Bom, na bioimpressão nós utilizamos a mesma fonte, o mesmo core da impressão 3D, como o Luiz falou, né? Então, nós temos vários métodos de deposição também com as células, utilizando esse core tecnológico da manufatura aditiva. E aqui nós temos um exemplo de um cabeçote de bioimpressão, onde nós temos aqui o êmbolo da seringa, né, sendo aqui adaptado, e a gente acaba pressionando, né, essa seringa, né, essa bioimpressão, para poder depositar o nosso conteúdo biocompatível que contém células. Então, basicamente, as impressoras 3D, nós conseguimos alterar, fazer alterações no cabeçote original de filamentos para adicionar esses cabeçotes como esse aqui que estou mostrando para vocês, com a seringa, né, com o acessório principal e a metodologia mais usada hoje, né, que é essa de extrusão mecânica, né. Temos outras, como o Luiz falou, comentou, temos vários tipos de bioimpressoras também que tem esse core da impressão 3D, onde nós utilizamos bicos de microfluídica, também fontes de laser fotocorando essas biotintas, mas esse daqui é o mais comum, é o melhor custo-benefício, porque a gente consegue utilizar vários tipos de hidrogéis, né, com uma
vasta aí diferença de viscosidade. Por isso que ele é o mais visto hoje nos projetos de bioimpressão no Brasil e no mundo todo. Quando que surgiu a bioimpressão? Bom, a bioimpressão, ela surgiu ali num grupo de pesquisa americano, que tinha ali médicos, engenheiros, eletricistas, patologistas, biomédicos, biólogos, e eles em conjunto modificaram uma impressora 2D, essas impressoras de papel que nós temos em casa, impressoras HP da Samsung, eles modificaram essa impressora, colocando um cabeçote de soluções biológicas e imprimiram células de camundongo musculares. E verificaram ali, após a impressão, que essas células se mantinham vivas. Então, devido a essa viabilidade celular que foi vista e observada após essa deposição, essa impressão, utilizando essas impressoras comuns, eles acabaram criando essa nova tecnologia, essa nova área que é a bioimpressão 3D, ali no ano de 1999, 2000, e em 2003 eles publicaram um grupo ali de artigos, em torno de 3 ou 4 artigos, relacionado a essa modificação nas impressoras 2D de papel. E foi aí que surgiu o termo organ printing, bioprinting, foi nessa época. A gente está falando basicamente aqui, até esse determinado ponto do programa, sobre órgãos, sobre próteses, mas a bioimpressão também permite, não estranhe, vocês que estão acompanhando em casa e nunca tiveram contato com o tema, a impressão de pratos de alimentos, não é mesmo, professor Luiz Fernando? Sim, né? Hoje em dia tem bastante pesquisa, né? Tem bastante desenvolvimento na construção, por exemplo, de uma carne feita por bioimpressão, né? Onde a mesma proposição que a Janaína comentou agora, né? Tu vai utilizar células musculares para construir um prato, né? Por exemplo, um bife. Claro que existe uma complexidade, porque tu tem a questão dos diferentes tipos de células ali, né? Tu tem as células musculares, tem as células adiposas, da gordura, né? Então, aquela pessoa que sabe fazer um churrasco, né? Sabe que aquela gordura da picanha, né? Aquele marmoreiro ali da carne, ali tem um fator muito importante no sabor da carne. Então, isso é uma questão bastante interessante, principalmente quando a gente pensa agora numa questão cultural, que a gente tem uma questão das pessoas indo para virarem vegetarianas, veganas, né, por causa principalmente da questão do abate do animal. A Janaína, por exemplo, tem uma aluna nossa lá fazendo estágio com ela, que ela é vegetariana. Então, ela foi uma das que ficou muito feliz com essa proposição, porque muitas das pessoas, elas deixam de comer a carne não pelo sabor da carne ou pelo gosto da carne, mas sim para evitar a questão do abate. Então, a bioimpressão poderia, né, promover essa construção desses alimentos sem ter a necessidade do abate do animal, porque tu pode tirar as células dele e manter ele vivo, né, sem problema nenhum. E tem um caso bastante interessante que eu vi essa semana, num grupo de pesquisa a gente estava discutindo, por exemplo, a construção de folhas a partir de microalgas para tu fazer fotossíntese, por exemplo, fora da terra. Então, tu poderia construir folhas a partir de microalgas bioimpressas, e essas folhas seriam utilizadas, por exemplo, em Marte, para a captação do sol e a formação da fotossíntese. Então, é uma questão bastante interessante. Então, a bioimpressão ela abre um caminho extremamente vasto, né, em várias áreas do conhecimento. A questão dos órgãos, a gente pensa muito na questão da substituição completa do órgão, mas poderia ser uma substituição parcial. Por exemplo, um tecido duro, como um osso, se a gente for ver a estatística, a gente tem cerca de 4 milhões de procedimentos em tecidos ósseos, né, por causa de uma lesão, por causa de um acidente, por causa de uma doença, um câncer, por exemplo, no osso. Então, tu tem que substituir esse osso. Tu poderia reconstruir esse osso a partir da bioimpressão e substituir ele. Hoje em dia, a gente tem a engenharia de tecidos, né, toda a parte de biomateriais, e já existe uma evolução. Mas a bioimpressão poderia agregar muito mais nessa recuperação do paciente num produto que seria totalmente biocompatível, diferente, por exemplo, de uma prótese de titânio,
que ela não é totalmente biocompatível. O ideal é eu retirar aquela prótese depois de um tempo. E a bioimpressão tu não precisaria retirar porque ela faria parte do organismo. Há diferença também de valores, professor? Certamente, né? Com certeza, né? Essa questão de tu imprimir uma célula, imprimir um sistema vivo, a complexidade é muito maior do que tu trabalhar com uma prótese, desde a questão do armazenamento, logística de transporte, né? A Janaína, a gente estava conversando esses dias, né? Uma grande dificuldade é tu fazer logística desse produto. A gente está vendo pela questão das vacinas, né? Pegando um tema que está bastante em voga, a da Pfizer, né? Tu precisa de um transporte a menos 70 graus. Claro que essas células talvez não vai precisar disso, mas tem uma diferença de tu transportar uma prótese de titânio e transformar uma prótese, né, transportar uma prótese feita a partir de uma célula. Tem uma diferença muito grande em termos logísticos, e isso, óbvio, vai impactar em custos, né? Eu quero mostrar para vocês, e para quem nos acompanha, uma outra imagem. Recentemente, um modelo de coração 3D foi impresso por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel. A gente está vendo aí na tela. E aí eu pergunto, o coração 3D, hoje, ele já é uma realidade, Janaína? Olha, o coração 3D, ele ainda não é uma realidade, né? Temos um longo caminho ainda para construir e reconstruir esses órgãos tão complexos. E como você muito bem disse, é um modelo aí de um coração cardíaco de um rato, né, de um camundongo ali no caso, e eles imprimiram com poucas células, né? Hoje a gente sabe que tem mais de 20 tipos celulares ali compondo o coração, e eles imprimiram com 3 ou 4, se eu não me engano, não me lembro, tipos celulares, e eles tentaram ali refazer os principais vacúolos que existem dentro do nosso coração, as principais geometrias ali de uma forma precisa esse coração. Então, foi esse o propósito que eles tiveram ali, esse grupo, esses pesquisadores, para poder ali refazer essas geometrias de uma forma mais precisa, porque a tecnologia de bioimpressão ainda precisa caminhar com relação à precisão, à escalabilidade, precisa avançar em métodos que não causam tanta mortalidade celular, porque hoje a gente tem um gargalo também, a gente imprime as células, mas elas não estão 100% vivas, né? A gente tem uma quantidade, uma porcentagem de células que morrem depois desse processo, porque tem muita tensão ali de cisalhamento, tem muita pressão envolvida nesse bico. Então, existem essas complexidades, esses gargalos que precisamos ainda vencer para realmente chegar a ter um coração aí disponível para transplante. Professor Luiz Fernando? Tem uma questão também importante, né? Isso que a Juliana comentou é uma questão bastante complexa, né? Porque a gente, quando pensa assim num órgão, né? Parece que a gente já domina tudo, o conhecimento sobre como ele funciona, sobre a complexidade dele. É um coração. Parece que o coração é só um bloquinho que eu vou colocando ali, mas como a Juliana comentou, né? A complexidade dos tipos de células é bastante grande, então não é só uma célula, né? Não é como, por exemplo, se eu fosse fazer uma impressão de uma prótese de mão, que é um único tipo de material que eu utilizo ali. Então, eu tenho que ter uma variedade muito grande de materiais e um conhecimento muito profundo da fisiologia, né, da anatomia humana para construir esse tipo de órgãos. Para tu ter um exemplo, assim, em termos, por exemplo, de tecidos estruturais, como cartilagens, tecidos ósseos, a questão de comportamento mecânico varia muito, né, na literatura. Então, por exemplo, se eu tenho um tecido ósseo, eu vou ter uma resistência mecânica que pode ir de X a 10X. Então, como é que eu vou conseguir produzir um tecido que vai adaptar a isso? Pensando assim, em termos de engenharia, quando eu vou construir algo, eu tenho que ter um valor. Né? Eu tenho que ter uma resistência mecânica de 100 megapascal. Mas o corpo humano tem uma variedade muito grande, né? Dentro do mesmo tecido, dentro da mesma estrutura. E entre pessoas, isso vai a estratosferas. Então, se eu comparar, por exemplo, a resistência mecânica do meu osso com o teu, com o da Janaína, vai ter diferença. Então, tu construir algo que seja adaptável a todo mundo, que seja
escalonável em todas essas esferas, né, de comportamentos mecânicos, em estruturas celulares, é bastante complexo. Por isso que possivelmente a impressão de um órgão funcional em escala humana, né, não um órgão, por exemplo, de um roedor, né, como um camundongo, vai demorar muito ainda. Porque uma questão é tu imprimir um coração desse tamanho, outra questão é imprimir um coração que é do tamanho do punho, que é o coração humano. Então, tu tem um volume de células muito grande, tu tem que ter um tempo muito maior. Essa questão da impressão, a impressão convencional, às vezes quando a gente fala assim, a gente imprimiu uma prótese. Para imprimir uma prótese, são 2, 3 dias de impressão, dependendo do tamanho da prótese. Então, para eu imprimir um coração com células, vai ser talvez horas, quem sabe dias. E como é que eu vou manter esse sistema funcionando com essas células vivas durante esse período todo? Então, existe uma complexidade técnica muito grande e uma necessidade muito grande de pesquisas com diferentes áreas do conhecimento, né? Áreas da saúde, da engenharia, química, física, biologia, né? Existe uma complexidade bastante grande nessa evolução. Quais são os outros desafios, Janaína, em relação à bioimpressão de tecidos e órgãos? Bom, a gente tem vários ali que eu divido, inclusive, em 4: tecnológico, biológico, ético e materiais. Então, a gente basicamente está trabalhando com esses gargalos. Tecnológico, porque a gente ainda não tem máquinas de impressoras tão avançadas assim. Nós precisamos fazer reajuste, otimizações, refinamentos dessa tecnologia, inclusive na impressão 3D. É um avanço contínuo, então a gente precisa, sim, ter avanços nessa área de tecnologia. Software, por exemplo, nós não temos software apropriado para trabalhar com células. Todos ali vieram da impressão 3D, nós adaptamos na área de bioimpressão. Então, nós precisamos avançar, sim, com relação a esses softwares, esses programas de modelagem, de fatiamento, a questão de bioreatores. Nós não temos bioreatores tão otimizados para poder condicionar esses órgãos, esses tecidos biológicos. Então, esse é um dos principais. Biológico, vascularização é o principal ali quando a gente fala do processo biológico em si. Então, a gente tem estratégias, mas ainda precisamos avançar com relação a veias e artérias de grande porte, de médio porte e também de pequeno porte. Então, a gente tem algumas estratégias de microvascularização, mas a gente precisa realmente avançar, otimizar, para chegar em artérias realmente funcionais. Então, esse é um dos grandes gargalos na área biológica. Químico, materiais, trabalhar com materiais biocompatíveis e que sejam também bioimprimíveis, que a gente chama ali de printabilidade, é um termo dessa área. Trabalhar com a reologia desses materiais é imprescindível, é muito importante saber como ele vai se comportar frente a uma pressão ali da extrusora, da bioimpressora. Então, esses são os principais, é claro, deixando aqui que o regulatório também precisa avançar junto com esses desafios. Então, basicamente, são esses 4 que eu pontuo aqui para vocês: tecnológico, biológico, de materiais e regulatório. Os desafios são enormes ainda. Eu quero ressaltar aqui, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer mais uma pergunta para o professor Luiz Fernando. Mesmo com tantos desafios a serem superados ainda, dentro das áreas da engenharia e da saúde, a bioimpressão é uma grande possibilidade para o futuro? Certamente, né? Eu acredito que é uma tecnologia que veio para ficar. Na realidade, a impressão 3D já faz parte do cotidiano da saúde e da engenharia, quando a gente utiliza materiais que não têm células, então, materiais convencionais. Hoje em dia, a impressão de próteses, a Juliana comentou a questão da China. Na China, alguns anos atrás, foi impressa toda uma estrutura envolvendo o externo, envolvendo costelas em titânio. Então, a questão de impressão a partir também de imagens de ressonância magnética, ou tomografia computadorizada, utilizando materiais biocompatíveis, titânio, hidroxapatita, zircônia, alumina, e a bioimpressão que vai trazer junto a questão celular, com certeza vai ser um ponto muito pertinente para a evolução da qualidade de vida.
Que nem eu comentei anteriormente, a questão, por exemplo, de um câncer de osso na face, tu conseguir reimprimir uma estrutura de face da pessoa, usando as próprias células da pessoa. A questão de transplante, dados, por exemplo, da China, apontam que 1% das pessoas que precisam de transplante na China conseguem fazer isso. Então, se nós conseguirmos reconstruir tecidos, órgãos, com certeza a qualidade de vida vai avançar e vai possibilitar, possivelmente, para as gerações futuras, a possibilidade de viver 100 anos, 150 anos. Eu vejo que a bioimpressão é que vai trazer muito isso. Além, óbvio, né, da questão que a gente comentou aqui de alimentação, agricultura, né, até essa questão espacial, né, de avanço para outras fronteiras, além da Terra, a bioimpressão com certeza vai fazer parte. Muito bem. Quero agradecer muito a presença do professor Luiz Fernando Rodrigues e também da Janaína Dernussek, eu estou colando aqui para não errar o nome dela, que falaram comigo hoje sobre o assunto bioimpressão 3D. E quero, é claro, agradecer a sua companhia em mais uma edição do Novas Fronteiras. Até o próximo programa.